secretária de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro, Cláudia Cochim, representando o prefeito da cidade, Eduardo Paes, falou da importância de se manter vivas as histórias dos sobreviventes. Cláudia falou ainda sobre o trabalho de Alexander Lax, sobrevivente do Holocausto, que promove palestras em diversas escolas. Mas eu gostaria de destacar o senhor Alexandre Lax, que percorre as escolas públicas do município, contando a sua história. Que essas crianças possam escutar muitas vezes a nossa história, a história de cada família. Eu, infelizmente, também tenho uma situação na família relacionada ao Holocausto, como provavelmente muitas das famílias, das pessoas que aqui estão presentes, mas contar essas histórias para as crianças, para que isso nunca mais se repita. Quando nós falamos com ênfase, Holocausto nunca mais, nós precisamos explicar para as futuras gerações por que Holocausto nunca mais. Não foi alguém que fez um filme sobre a Segunda Guerra, foram fatos reais, pessoas reais, que sofreram essas coisas e que, talvez porque não nos lembramos o suficiente, isso ocorre de outras formas, com outros povos na África, ocorre outras vezes com outros povos na Europa, nessa mesma Europa que sofreu tanto. São vários grupos que sofrem perseguição simplesmente porque são diferentes. Nesse mundo tão lindo e bonito em que várias etnias, cada uma traz sua contribuição, sua visão religiosa, suas manifestações culturais, em que cada grupo humano tem coisas a dizer a esse mundo bonito e diverso. Que assim seja. O Holocausto nunca mais. O prefeito Eduardo Paes me pediu que o representasse e comunga com essa visão de mundo. O Holocausto nunca mais. O último discurso do evento foi realizado pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. A ministra destacou a coragem das mulheres do Holocausto e a contribuição destas heroínas no maior genocídio do século XX. É para mim uma honra muito grande participar como ministra de Estado de uma cerimônia dedicada ao Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Tenho o privilégio de integrar o governo da primeira presidenta do Brasil, que confiou a mim e a minha equipe a tarefa de trabalhar em prol dos direitos humanos no Brasil, que é um dos pilares da nossa Constituição Federal, portanto, pilar da democracia. Como mulher e como defensora dos direitos humanos, é ainda mais auspicioso ter a oportunidade de me dirigir a vocês e integrar um evento que resgata o tema As Mulheres e o Holocausto, Coragem e Compaixão. Talvez ainda seja pouco o que, como humanidade, reconheçamos da contribuição dessas heroínas na luta contra a maior calamidade humana do século XX. Por esse motivo, louvo essa iniciativa dedicada ao papel dessas mulheres que nos inspiram, que são modelos de coragem, de vida, de cuidado, de luta e de compaixão. Em nome da própria presidenta Dilma Rousseff, dirijo-me à comunidade judaica e a todos que participam desta cerimônia com o reconhecimento às mulheres que lutaram, resistiram e agiram sempre com coragem contra o Holocausto em todos os lugares onde ele teve lugar. Gostaria de partilhar com vocês um dos versos da poetisa húngara Hannah Shanis, que creio bem simboliza este elo feminino, este elo das mulheres, entre coragem e compaixão. Diz mais ou menos assim: abençoado é o coração com força suficiente para fenecer por amor à honra. Vivendo numa época em que a mulher ainda estava destinada a atuar no espaço familiar, Hannah foi um exemplo de ser humano à frente do seu tempo.
treinada como paraquedista pelos britânicos para atuar no antigo Iugoslávia e tentar impedir que os judeus da Hungria fossem deportados para Auschwitz. Ana foi presa em 1954, foi torturada e veio a falecer antes de completar 23 anos de idade. Mas seu idealismo, sua bravura, sua coragem, seu espírito poético resistiram aos horrores da guerra e seu exemplo passou para a história, nos escritos e na vida com a qual foi exemplo e é exemplo para as atuais gerações. O Brasil não aceita a intolerância, não aceita a discriminação. Temos uma legislação clara e rigorosa no que se refere a todas as formas de violência motivadas pela intolerância. Somos uma das poucas democracias do mundo, talvez a única, em que a Constituição garante que para o crime de racismo não há fiança ou prescrição. Nas nossas comunidades, nos sentimos engrandecidos pela presença da comunidade judaica. Nos sentimos reconhecidos pelo trabalho desta comunidade como comunidade judaica, como brasileiros e brasileiras, na sua opção, na sua vivência. Também nos sentimos agradecidos pela convivência harmoniosa que temos que reproduzir em todo o território nacional entre as diferentes religiosidades. E reconhecemos que em muitos lugares ainda permanece existindo a intolerância religiosa, especialmente no que se refere às comunidades de origem africana, às religiosidades de matriz africana. Queremos que a vivência entre comunidade judaica, comunidade árabe, sejam religiosas ou não, permaneçam sendo no nosso país exemplo de harmonia, de convivência pacífica, onde os espaços estão compartilhados para a construção de um Brasil justo, de um Brasil com democracia e com direitos humanos. A ministra ressaltou a importância de manter viva a lembrança para que nunca mais um episódio como este se repita. Portanto, que o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, e em especial esta homenagem às mulheres corajosas que deram suas vidas em defesa do próximo, ajude a todos e todas a se recordarem das iniquidades que tanto macularam a trajetória da humanidade. Nos ajude a percebermos que o Holocausto nos diminuiu na nossa condição humana, nos fez menores como seres humanos e como família humana, mas que a resistência da comunidade judaica e de cada um integrante dessa comunidade nos eleva a uma condição maior e fez com que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos surgisse como parte de uma nova humanidade, onde cada um e cada uma é responsável por todos os seus irmãos e todos e cada um é responsável pela humanidade. Maria do Rosário terminou seu discurso destacando que devemos olhar para as futuras gerações, que é necessário ensinar e mostrar os fatos para os jovens para que isso nunca mais aconteça. Espero, sobretudo, que esse dia nos convide a olhar para as novas gerações, a compreendermos que temos a responsabilidade de que as novas gerações conheçam os fatos, não como fatos que fiquem restritos à história e ao passado, mas como compromisso e responsabilidade, como legado, pois que a atual geração cabe, tendo recebido daqueles que estiveram nos campos de concentração o conhecimento sobre aqueles fatos, a verdade sobre aqueles fatos, cabe à atual geração passar o conhecimento para todos aqueles que virão, para que eles também, esses novos, as crianças de hoje, os jovens de hoje, assumam conosco o enfrentamento destas circunstâncias do Holocausto. Até porque tenham, com este conhecimento, a condição de enfrentarem as ardilosas formas de movimentação dos segmentos neonazistas nos dias atuais, que se encontram presentes em tantos lugares e em tantas manifestações, que vitimam homossexuais nas grandes cidades do Brasil, que perseguem jovens das comunidades judaicas em muitos cantos do Brasil e que certamente precisam que exista por parte da própria juventude
uma atitude de contraponto, de enfrentamento aos valores neonazistas que permanecem presentes e ativos na sociedade contemporânea, como um alerta contra os direitos humanos e a paz. Devemos garantir que as crianças e os jovens, querida Cláudia Costin, se desenvolvam em um ambiente onde a desconfiança mútua seja substituída pelo preceito bíblico, aqui também citado por Sarita Schaffer, quando diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Que esse preceito bíblico seja o preceito motivador da família humana e dos direitos humanos. Assim como os jovens que viram as flores no entorno dos campos de concentração, Hannah Shanes, em meio às difíceis provações, foi capaz de resgatar a beleza da vida segundo o seu olhar de mulher. E ela nos disse mais ou menos assim: meu Deus, rezo para que sejam eternos a areia e o mar, o sussurro das águas, o relâmpago dos céus e a oração do homem. Shalom, muito obrigada. Holocausto nunca mais. Se você deseja obter informações completas e atualizadas sobre a programação de eventos da comunidade judaica, acesse agora ou a qualquer momento gratuitamente o Jornal Aleph na internet. O endereço do site é www.jornalalef.com.br. O nosso Jornal Rio é editado semanalmente em sua versão digital. Em nosso Jornal Rio, você encontra assuntos culturais e entrevistas exclusivas. Receba nosso Jornal Rio gratuitamente enviando e-mail para nossojornalrio@yahoo.com.br.